Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo, o mundo da enfermagem. Vamos entender a avaliação do diâmetro das pupilas e como isso funciona. O reflexo pupilar à luz, ou reflexo fotomotor, é parte de um exame neurológico. Ele avalia o reflexo de constrição da pupila, chamado miose, diante da incidência de luz direta no olho a ser testado. Portanto, podemos avaliar anormalidades na via aferente do nervo óptico ou na via eferente visceral do nervo oculomotor. Na avaliação da alteração do diâmetro das pupilas e resposta ao reflexo à luz, o enfermeiro busca uma indicação de dano cerebral. Por exemplo, em uma vítima com lesão cerebral, uma pupila subitamente dilatada revela que o terceiro nervo craniano, que está situado paralelamente ao tronco cerebral, foi empurrado para baixo com o aumento da pressão intracraniana. Na avaliação das pupilas, identificamos dados como pupilas isocóricas, midríase bilateral, miose bilateral, pupila direita maior que a pupila esquerda, pupila esquerda maior que a direita, ambas pupilas não reativas, ambas fotorreagentes e pupila arreativa unilateralmente. Vamos entender melhor tudo isso? A íris é a parte mais visível e colorida do olho dos vertebrados e tem como sua função controlar os níveis de luz, assim como faz o diafragma de uma câmera fotográfica. Existe um orifício em seu centro, chamado de pupila, cuja função é controlar a quantidade de luz que entra no olho. Em um ambiente com muita luz, ocorre a miose, a diminuição do diâmetro da pupila, ao passo que, com pouca luz, ocorre o aumento do diâmetro da pupila. A íris é majoritariamente composta por fibras musculares e células pigmentadas. Você também precisa conhecer o esfíncter da pupila. Ele é formado por células musculares lisas que possuem filamentos e são reagrupadas em feixes concêntricos no bordo pupilar. Ele ativa a miose, a contração pupilar, e localiza-se no contorno da abertura pupilar com inervação parasimpática. Agora, o dilatador da pupila, ele é um músculo de origem epitelial constituído por fibras lisas, mas situado em disposição radial e que se estende ao longo da íris até as proximidades do esfíncter. Possui uma inervação pelo sistema simpático e sua ação provoca a midríase, o aumento das pupilas. Então, como nós vimos, o esfíncter pupilar está sob o controle do sistema nervoso parasimpático e o dilatador da pupila está sob o controle do sistema nervoso simpático. A contração do esfíncter, acompanhada pelo relaxamento do dilatador, produz a constrição da pupila, a miose, enquanto a contração do dilatador, acompanhada pelo relaxamento do esfíncter, produz a dilatação da pupila, a midríase. Em claridade normal, a pupila possui um diâmetro de 3 a 5 milímetros. Em grande luminosidade, o diâmetro pode atingir até 1,5 milímetro e no escuro pode atingir o diâmetro de 8 milímetros. E para ficar mais claro para você,
eu te apresento o pupilômetro. Essa é uma régua, uma espátula que podemos usar como meio de comparação para avaliar os diâmetros das pupilas, começando de 1 milímetro até 9 milímetros. Podemos encontrá-las também em lanternas clínicas como essa daqui. Agora vamos memorizar. Isocóricas, pupilas simétricas, assim como podemos ver as duas letras O, bem grandes e iguais. Anisocóricas, o A na frente é negação de isocóricas. Isocóricas é simetria, A na frente é assimetria. Então, anisocóricas, assimetria das pupilas. Miose. A palavra miose é menor, portanto, pupilas contraídas e menores. Midríase. A palavra midríase é maior, portanto, pupilas dilatadas e maiores. Tá bom, mas voltando ao sistema nervoso simpático e parasimpático, vamos deixar isso mais claro. Eu vou te dar um exemplo. O sistema nervoso simpático atua preparando o organismo para reagir em situações de medo, estresse e excitação, adequando o funcionamento de diversos sistemas internos para um elevado estado de prontidão. Ao lutar e correr, você precisa saber onde está indo, com quem está lutando. As pupilas, então, ficarão dilatadas. Agora, o sistema nervoso parasimpático vai contrair as pupilas, e isso está ligado ao terceiro nervo craniano oculomotor. O sistema nervoso parasimpático está ligado mais ao repouso, digestão, saciedade e calma. Vamos falar sobre as etapas da avaliação das pupilas. Na avaliação pupilar, avaliamos o tamanho das pupilas, sua simetria e a presença de reflexo fotomotor, ou reflexo pupilar, à luz. Nesse momento de avaliação, usamos a lanterna clínica como fonte de luz e o pupilômetro para comparação do diâmetro pupilar. Você pode realizar essa avaliação independente do nível de consciência. Busque um ambiente com menos incidência de luz direta, muito forte. Feche os olhos do paciente por alguns segundos, abrir os olhos e com a lanterna clínica você vai incidir a luz sobre cada uma das pupilas por alguns segundos. É mais confortável para o paciente que você não coloque a luz direta na frente dos olhos, e sim incidir a luz pelos lados. Após esse momento, você vai avaliar, classificar e registrar no prontuário. Em casos de pupilas anisocóricas, registrar é maior em relação a menor. Exemplo, pupilas anisocóricas, esquerda, maior que a direita. E quais são os objetivos da avaliação pupilar? Contribuir para o diagnóstico diferencial entre os quadros metabólicos, hipernatremia, uremia, e os originados por lesões estruturais do sistema nervoso central. Detectar a presença e a localização de doenças do tronco cerebral que levam ao coma, identificar o sofrimento no sistema nervoso central, o aumento da pressão intracraniana, edemas cerebrais, isquemias, hematomas, hidrocefalias, e favorecer a intervenção imediata, clínica ou cirúrgica, que possam evitar sequelas, danos indesejáveis e morte encefálica. A pupila de alguém morto fica extremamente dilatada e irresponsiva à luz? Sim, a pupila dilata nos dois olhos e eles não reagem ao estímulo luminoso. É um dos sinais de morte encefálica, que é caracterizada pela perda completa e irreversível de todas as funções neurológicas do paciente. Qual é a ação da pressão intracraniana nas pupilas? Nos casos de pressão intracraniana, se há um aumento de pressão no lado direito do crânio, isso poderá causar uma pressão no nervo oculomotor direito. E o que o nervo oculomotor direito faz? Ele contrai a pupila direita. A pressão vai afetar o funcionamento dele e causará a dilatação da pupila direita.
Assim como, se há aumento na pressão do lado esquerdo do crânio, isso poderá causar pressão no nervo oculomotor esquerdo. E o que o nervo oculomotor esquerdo faz? Ele contrai a pupila esquerda. A pressão vai afetar o funcionamento dele e causará a dilatação da pupila esquerda. Alterações tóxico-metabólicas alteram as pupilas? Alterações tóxico-metabólicas impactam as vias simpáticas e parasimpáticas, que regulam o reflexo pupilar. Um padrão geral observado é a pupila em miose, mas reativa à luz. Contudo, a alteração pupilar depende do tipo de droga que provoca a toxicidade. As drogas colinérgicas podem levar à dilatação pupilar. Os opiáceos podem levar à miose e os barbitúricos podem deixar as pupilas fixas. E o que é o reflexo direto e o reflexo consensual? O estímulo luminoso na retina de um lado do olho determina a contração pupilar homolateral, ação chamada de reflexo pupilar direto, mas também leva à contração da pupila contralateral, efeito esse denominado de reflexo pupilar consensual. Em outras palavras, você incidiu a luz no olho direto e viu a pupila reagir. Esse é o reflexo direto. Mas não se assuste se a outra pupila também reagir, do outro olho. Quando isso acontece, nós chamamos de reflexo pupilar consensual. Eu não vou explicar nessa aula o porquê disso acontecer, porque é bem complexo, mas vendo essa imagem, nós podemos entender melhor de uma forma muito básica, que o caminho que a informação faz passa por certas estruturas que há trocas, certas ligações e compartilhamento de informações. Assim, o olho que recebeu primeiramente essa informação, ele acaba passando a informação para o outro olho e a outra pupila do outro olho também vai reagir. E o que é o reflexo de acomodação? Ademais, após a incidência da luz da lanterna em ambos os olhos, deve-se realizar o reflexo de acomodação, devendo ser feito aproximando um objeto, que pode ser a lanterna clínica mesmo, do nariz do paciente, de maneira gradual e lenta. O paciente deve acompanhar o objeto com o olhar, sem mover a cabeça. A resposta esperada é também a miose bilateral. Para mais, ao realizar a busca pelos reflexos, deve-se observar se estes se encontram normais, abolidos ou diminuídos. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, boa sorte na sua avaliação e você pode apoiar esse canal de educação curtindo esse vídeo, compartilhando nos grupos de estudo e seguindo o Infemundo para continuar acompanhando tudo por aqui e não perder nada de novo. Agora você fica com a próxima aula, que será sugerida para você agora.